chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. A paz de Jesus Cristo para todos aqueles que me ouvem de algum lugar neste momento. Meus irmãos, tenho neste momento o privilégio e a honra de compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor neste projeto abençoado que se chama Oração e Palavra. Tenho me deliciado em meditar na palavra do Senhor e na minha mais recente meditação me deparei mais uma vez com uma passagem maravilhosa da palavra do Senhor, a qual gostaria de compartilhar com os irmãos. E ela se encontra em Romanos 5, a partir do versículo 20 em diante. E ela diz assim: a lei foi dada a fim de que todos pudessem perceber os seus pecados. Entretanto, onde o pecado surgiu em excesso, a graça foi ainda mais abundante. Primeiramente, o pecado reinou sobre todos os homens e os levou à morte. Mas agora, reina em seu lugar a graça de Deus, pela justiça. E como resultado, a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E continua o capítulo 6. O que diremos então? Continuaremos a pecar para que a graça de Deus aumente cada vez mais? Naturalmente que não. Nós, os que morremos para o pecado, como deveríamos continuar vivendo nele? O poder do pecado sobre nós foi quebrado quando fomos batizados em sua morte. No batismo, fomos sepultados com ele na morte para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo Pai, com poder glorioso, também nós vivamos uma vida nova. Vocês se uniram com ele na sua morte e ressuscitarão como ele ressuscitou. Os antigos desejos malignos de vocês foram pregados na cruz juntamente com ele. Aquela parte em que cada um de vocês tem a tendência de continuar pecando foi esmagada e mortalmente ferida, de maneira tal que este corpo, amante do pecado, não está mais sob o controle do pecado e não necessita mais ser escravo dele. Quando vocês morrem para o pecado, libertam-se de todos os seus atrativos e do seu poder sobre vocês. E visto que morremos com Cristo, cremos que participaremos da sua vida nova. Cristo ressuscitou dentre os mortos e não poderá morrer outra vez. A morte não tem mais poder algum sobre ele. Ele morreu de uma vez por todas, a fim de acabar com o poder do pecado. E agora vive para sempre em contínua comunhão com Deus. Portanto, considerem-se mortos para o pecado, enquanto, por outro lado, estão vivos para Deus em Jesus Cristo. Não deixem que o pecado controle esse corpo mortal de vocês. Não cedam aos seus desejos pecaminosos. Não deixe que nenhuma parte de seus corpos seja instrumento de injustiça. Antes, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês voltaram da morte para a vida. Sejam, portanto, instrumento de justiça nas mãos de Deus. Nunca mais o pecado deverá voltar a dominar vocês, pois agora vocês não estão mais debaixo da lei, mas sim livres sob a graça de Deus. Isto significa que agora nós podemos ir avante e pecar sem nos incomodarmos com o pecado, pois nossa salvação não depende de guardar a lei, mas de receber a graça divina? É claro que não. Será que vocês não compreendem que podem escolher seu próprio Senhor? Podem escolher o pecado que leva à morte, ou então a obediência que leva à justiça. Aquele a quem você mesmo se oferecer, este será o seu Senhor, e você será escravo dele. Mas graças a Deus que vocês, embora antigamente tivessem escolhido ser escravos do pecado, agora obedecem de todo o coração ao ensino que Deus lhe entregou. E agora estão livres do velho Senhor, o pecado, e tornaram-se escravos do novo Senhor, a justiça. Falo dessa maneira, utilizando-me da ilustração de escravos e senhores, porque é mais fácil de compreender.
Tal como vocês costumavam ser escravos da impureza e da maldade que leva à morte, assim também agora é preciso que vocês se deixem escravizar pela justiça que leva à santidade. Naqueles dias, quando vocês ainda não eram escravos do pecado, vocês estavam isentos da justiça. E qual foi o resultado? Evidentemente não foi nada bom, visto que agora vocês se envergonham até mesmo em pensar naquelas coisas que costumavam fazer, pois o fim delas é a morte. Agora, no entanto, estão livres do poder do pecado e são escravos de Deus. E entre os benefícios que Ele dispensa a vocês, está a santidade, cujo fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, irmãos? A palavra do Senhor ela é tão gratificante, tão maravilhosa, tão edificante, que ela por si só nos basta, como meio de meditação. Convido os irmãos a estarem se examinando quanto aos seus pecados. A palavra do Senhor nos diz que por intermédio de Jesus Cristo, que um dia se entregou para morrer naquela cruz e levou consigo todos os nossos pecados, somos hoje libertos da escravidão do pecado. Meus queridos, vigiem, orem uns pelos outros. Não somos mais escravos do pecado, agora somos escravos de Deus e teremos a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Convido os irmãos a estarem orando neste momento. Senhor meu Deus, meu Pai querido, nos colocamos diante da Tua santa presença neste momento. Primeiramente, ó Deus, para lhe pedir perdão pelos nossos pecados. Senhor Deus, lhe agradecemos, ó Pai, porque um dia o Senhor entregou seu Filho amado Jesus Cristo para morrer naquela cruz por nós e por ter levado todos os nossos pecados consigo. Senhor, por conta deste fato maravilhoso, não somos mais escravos do pecado, mas servos do Senhor, e um dia teremos a vida eterna. Pai, muito obrigado. É o que te pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.